Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 20, do 20 ao 28. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: meu cálice certamente haveis de beber, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. E Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O tema da mensagem: o coração de servo. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite nós te pedimos a tua bênção. Fala conosco através da tua palavra, ministra o nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha ser glorificado. Nós repreendemos todo o mal, te pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui vemos essa história, a mãe de dois discípulos de Jesus fazendo um pedido bem inusitado, um pouco estranho, até um pouco egoísta, que Jesus vai tratar isso com os discípulos, né? Ela estava pedindo para que no reino de Deus, os seus dois filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda. Então em Mateus 20, aproximou-se dele, então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Então em Mateus não fala quem são os discípulos, mas no livro de Marcos, fala que é Tiago e João, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: concede que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à sua esquerda no reino. Então, elas estavam intercedendo, mãe é mãe, né, irmãos? A mãe intercedendo pelos filhos ali, para que eles tivessem um lugar de destaque lá no céu, no reino dos céus. Então, o que nós vemos aqui, queridos, é que o céu realmente ele existe, ele é real. Jesus disse que o sentar à direita ou à esquerda competia a Deus, ao Pai. Então isso mostra que lá no céu nós vamos ter posições hierárquicas, né? Como nós temos falado alguns domingos, o reino de Deus não vai ser um reino socialista, né? Todo mundo igual, não. Tudo que você fizer aqui na terra, tudo que você fizer para Deus, para o reino de Deus, para as pessoas, Deus ele vai te recompensar e ele vai te galardoar, amém? Mas Jesus não poderia prometer isso para a mãe dele, dizendo: não, isso é coisa do Pai, é o Pai que já reservou pela sua própria autoridade. Mateus 20, 23. Então ele disse: o meu cálice, porque Jesus falou para ele assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles falaram, João e Tiago: nós podemos. Esse cálice era a morte de Jesus, eles iam participar da morte de Jesus, eles iam morrer por amor a Jesus, então eles iam participar do cálice. Porém, então Jesus fala assim: o meu cálice certamente é a vez de beber, porque eles iam fazer parte também de todo o processo ali de mártires, né, de Jesus. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Então Jesus estava dizendo que o céu realmente existe, o céu é real, mas ele não poderia conceder esse pedido, somente o Pai poderia preparar este lugar. Na realidade, irmãos, os 10 discípulos ficaram indignados com os dois. Olha só Mateus 20, 24. E ouvindo isso os 10, porque foram dois que foram falar com eles, né? Juntamente com a mãe. Indignaram-se contra os dois irmãos. E eles então, os 10, ficaram indignados. Houve um climão ali dentro dos discípulos, né? 10 contra os dois. Porque eles estavam ali, através da mãe deles ali, embora o livro de Marcos fala que eles que pediram, o livro de Mateus fala só que foi a mãe e eles estavam juntos ali. Então a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui,
que Jesus confronta a mentalidade mundana. Os discípulos ali estavam sendo formados e muitos deles vieram com uma mentalidade mundana. E nós também, irmãos, estávamos no mundo e nos convertemos e muitas vezes viemos com uma mentalidade mundana. Tem muita gente que está na igreja e é claro, a pessoa veio do mundo e vem com uma mentalidade mundana. Então, Jesus ele confronta essa mentalidade. Olha só, Mateus 20, 25. Jesus tratou isso com os discípulos, fez uma reunião com eles ali, chamou os 12, né, chamou-os para junto de si e disse: olha, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Então, Jesus estava dizendo, você tem que tomar cuidado, porque no mundo é assim, os governadores, eles querem dominar, os grandes querem exercer autoridades, mas Jesus estava dizendo, mas vocês não podem ser assim. Aí Jesus ele vai falando como tem que ser a mentalidade deles. Então Jesus disse que os governadores do mundo dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Então, por que Jesus falou isso? Porque a mentalidade do mundo, irmãos, é querer ser superior às demais pessoas, é querer dominar as demais pessoas. A mentalidade do mundo busca os seus próprios interesses, são pessoas egoístas. Então, muita gente que se converte, ele vai ter que mudar a mentalidade. Né? As pessoas do mundo, elas querem ser servidas, porque elas só querem receber. Elas têm a necessidade, as pessoas do mundo, da mentalidade mundana, de estar acima dos outros. E isso está ligado à natureza pecaminosa do homem. Olha o que diz Filipenses 2:21. Pois todos buscam o que é seu. Quer dizer, é uma pessoa egoísta. E não o que é de Cristo Jesus. Então, o que as pessoas buscam? Somente o que é delas. E isso é a mentalidade mundana. Então a mentalidade do mundo é egoísta, só pensa nela. Olha que diz 22, 27. Pois qual é a maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então quem que é o maior? Quem está à mesa, porque quem está à mesa está sendo servido. Então, na mentalidade mundana, quem está à mesa é o maior, e aquele que serve é o menor. Só que olha que Jesus diz, eu porém estou entre vós como quem serve. Não para ser servido, eu estou servindo. Então, irmãos, o reino de Deus, as coisas são diferentes. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O contraste do reino de Deus com o mundo. Quem é o maior? É o que está à mesa ou aquele que serve? É claro que é o que está à mesa. Mas Jesus está dizendo não. Mas o que serve vai ser o maior. Então Jesus está dizendo que a mentalidade do mundo é uma e a do reino de Deus é outra. Então, a mentalidade do mundo é uma, a mentalidade do reino de Deus é outra. E agora, queridos, nós somos filhos de Deus, nós temos que viver, né, os valores do reino de Deus, amém? Quem aqui é filho de Deus aqui? Então, você vai ter que viver os valores do reino de Deus. A Bíblia diz, nós somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos do céu. Você é um EC, um extra celestial. Em 2 Timóteo, queridos, ele vai falar de comportamentos de crentes que está fora do padrão. E olha só que tremendo, isso ele está falando para crente. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos. O que é o amante de si mesmo? O amante de si mesmo é o egoísta. O amante de si mesmo, ele só pensa nele. Queridos, o que é o pecado? O pecado é um chamado a você satisfazer um desejo teu. Por isso que o pecado é muito forte. Não é? A pessoa que peca, todo pecado é uma afronta a Deus e também ao próximo. Então muitas vezes, olha só, o cara está casado, tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, mas de repente, irmãos, ele se apaixona por uma outra mulher, ele abandona a sua esposa, abandona os seus filhos e vai viver com uma outra mulher. Ele não quer nem saber dos filhos, não quer saber da esposa, não quer saber do juramento que ele fez, não quer saber da aliança que ele fez. Por quê? Porque o pecado é um chamado a você amar a você mesmo. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Por quê, queridos? O que Deus está dizendo é que Jesus tem que ser mais importante para nós do que a nossa própria vida. Glória a Deus. Então olha só, amantes de si mesmos,
gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente aos seus pais. Queridos, desobediente. Quantos jovens que grita com o pai e com a mãe, desonra pai e mãe. Irmãos, eu nunca levantei a minha voz para minha mãe, nunca. Eu chamava ela de senhora, né? Não pode nem chamar de você, é senhora. Queridos, quantos jovens hoje dentro da igreja, desonrosos, não é? Grita com o pai, grita com a mãe. E aqui, irmãos, um adendo aqui. Se você vai casar, veja, por exemplo, se é mulher, veja se o marido, se o teu namorado, o teu noivo, como ele cuida do pai e da mãe, como ele trata o pai e a mãe. Porque quem trata pai e mãe bem, vai ser um bom esposo. A mulher que também honra pai e mãe, vai ser uma boa esposa. Sim ou não? Nós tivemos um caso de uma pessoa que agredia a mãe dele, irmão. Você acha que no casamento ele honrava a mulher? Não, irmão, a mulher apanhava também. Ele é um reflexo, né, do pai e da mãe, como ele trata o pai e a mãe. Nós precisamos honrar pai e mãe, querido, com palavras, né, sendo generoso. Se você puder estar junto com o seu pai, com a sua mãe, a Bíblia, porque é um mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e para que tenha uma vida longa. Isso é um mandamento com promessa, é mandamento, tem que honrar pai e mãe, viver, né, se puder ajudar até mesmo financeiramente teu pai e tua mãe, que se eles necessitarem, ajuda eles, tudo que você puder fazer para o teu pai e para a tua mãe, porque isso, irmãos, é honra para Deus, isso é honra para a tua vida. Você quer ser abençoado? Honra teu pai e tua mãe. Muitas pessoas casam e abandonam o pai e mãe, né? Abandona. A Bíblia diz para deixar pai e mãe, não é para abandonar pai e mãe. É para deixar, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa, os dois serão uma só carne. Mas é para deixar, para morar com o seu cônjuge, mas não é para abandonar o pai e a mãe. Queridos, tem bênção na vida dos teus pais, quando eles te abençoam, quando você honra a vida deles. Quantos jovens dentro da igreja, irmãos, que são rebeldes, que gritam com o pai, gritam com a mãe. O sangue de Jesus tem poder. Ingratos, pessoas ingratas. A gente ajuda a pessoa está dentro da igreja, mas é uma pessoa ingrata. Ímpios, né, acha como fossem ímpios, né? Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Irmãos, está falando de
Não, é o Hamas, mas eles... tem o Hamas, o Hezbollah, mas não é guerrilheiros, são terroristas. São terroristas. Então, queridos, eles são terríveis. Olha só, né? Soltaram 7.000 foguetes em Israel. Entraram em via terrestre, pelo mar. Sequestraram mais de 100 pessoas. Crianças, mulheres. Abusaram de mulheres, pessoas idosas. Que coisa horrível, né, irmãos? Pleno 2023, o ódio imperando. Que coisa horrível. Mas o que diz a Bíblia, irmãos? Que são homens, não é, que não temem a Deus, homens realmente que não têm amor pelas pessoas. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, voltando aqui, irmãos, Jesus está voltando. Sabia que Israel é o relógio de Deus. A volta de Jesus está próxima. Nós pregamos domingo passado, queridos. Então, nós temos que estar prontos para a volta de Jesus e trabalhando, servindo ao Senhor Jesus. A volta de Jesus está muito próxima. A qualquer momento, Jesus está voltando. Israel é o relógio de Deus. E a Bíblia diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Renovar a minha mente. Eu vim do mundo. Do mundo, eu agi assim, mas agora como que eu tenho que agir? Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ter os valores do reino de Deus. Eu preciso agora, por isso que tem que ter. Nós temos célula, temos discipulado, nós temos a escola do reino de Deus, nós temos a teologia, temos os cultos. Irmãos, tem tanta coisa na nossa igreja, para quê? Para as pessoas poderem renovar a sua mente, entender os valores do reino de Deus. Você não pode mais viver numa mentalidade mundana. É isso que Jesus falou para os discípulos, quando ele chegou aos 12 e disse, olha, no mundo é assim, mas agora vocês têm que ser diferentes. Estamos programados a viver a maneira mundana, e precisamos reprogramar a nossa mentalidade, com a palavra de Deus, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olha só, os valores do reino de Deus são diferentes. Lá em Mateus 20:26, ele chama os discípulos e fala assim, não será assim entre vós. Não é assim entre vós, porque os governadores dominam, quem tem autoridade governam, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande no reino dos céus, será aquele que vos sirva. Você quer ser grande? Você tem que aprender a servir as pessoas. Que diferença, né, irmãos, do Hamas para o cristianismo, né? Cristianismo, Jesus fala para servir, para amar as pessoas, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Que diferença, né? Um tempo atrás eu falei, logo quando eu comecei da igreja, eu falei para a irmã assim, irmã, você tem que perdoar o irmão, se você não perdoar, você pode ir para o inferno. Ela falou assim, eu vou para o inferno e ele também. Eu acho que essa irmã era do Hamas também, irmão. Eu vou, mas ele também vai. Misericórdia. Está com ódio tanto que quer ir, quer levar o outro ainda. Então Jesus está dizendo, irmãos, não entendeu o que é o cristianismo. O cristianismo é o amor, é o serviço. Jesus disse, entre vocês não será assim, precisamos servir. Olha o 27, Mateus 20:27. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Você quer ser o primeiro? Seja o servo. A verdadeira grandeza está onde? Está no serviço, no servir. A grandeza do cristianismo, querido, está em você servir o teu irmão. É onde você demonstra amor, porque a Bíblia diz, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu amo? Quando eu sirvo. Qualquer que quiser ser o primeiro, será o vosso servo. No reino de Deus, presta atenção, tudo é contrário. Olha só, você tem que dar para receber. Ué, mas quando eu dou, eu não fico, eu não fico com menos? Mas no reino de Deus é assim, você dá, e aí ele te acrescenta. Você viu que é diferente? É contrário? Olha no reino de Deus. No reino de Deus, você tem que perder para ganhar. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, tem que perder a sua vida para ganhá-la. Então, no reino de Deus, você tem que perder a sua vida, aí quando você perde, você ganha. Glória a Deus. Você viu que os valores do reino de Deus, irmãos, é um contraste com o mundo? Olha só, no reino de Deus, você serve para ser o maior. Você não é o maior porque você é servido, não, você serve, e por você servir,
Deus te considera maior. Uau! Precisamos aprender a sermos servos. O servo irmãos, o que o servo faz? O que o servo faz? Serve. O servo que não serve, o que ele é? O servo que não serve, o que ele é? Fala comigo, inútil. Porque se o servo não serve, porque o servo é como se fosse um escravo. Então o escravo ele estava ali para servir. Se o servo não servir, irmãos, ele é inútil. Por isso que na parábola dos talentos, aquele que enterrou foi chamado de servo inútil. Porque o servo que não serve, que não consegue servir ninguém, ele é inútil. Olha para mim aqui, queridos. Deus nos chamou para o serviço. Muitas vezes a gente fala assim, pastor, Deus tem um ministério para mim. Uau! Ministério, Deus tem um ministério. Aleluia, aleluia. Agora, você sabe o que quer dizer a palavra ministério? Sabe o que quer dizer a palavra ministério? Serviço. Servo, o ministério é serviço. Se Deus te deu um ministério, Deus te deu um serviço. Você está ali para servir. Isso é o ministério. Eu estou aqui, irmãos, né, servindo os irmãos, pregando, servindo a palavra. Eu estou aqui para servir, muitas vezes orando pelas pessoas. Estou aqui servindo, aconselhando. E tem pessoas, pastor, eu não quero falar com você porque eu não quero te incomodar. Irmão, que parte você não entendeu que eu estou aqui para te servir? Que eu estou aqui para orar por você? Que parte você não entendeu que nós estamos aqui, irmãos, para servir as pessoas? O nosso prazer é servir, não é? Então você tem que entender que o ministério é um serviço. E muitas vezes, eu tenho um ministério poderoso, irmão. Você tem um ministério poderoso, então você vai servir poderosamente. O serviço para o cristão precisa ser um estilo de vida, porque Deus nos salvou, não para a gente esperar o céu, Deus nos salvou, irmãos, para o serviço. Olha o que diz Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, quer dizer, não é por contenda, não é para se aparecer. Agora, olha só, mas com humildade, tudo que você vai fazer, tem que ser com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Olha o que está dizendo a Bíblia, olha para mim aqui. Ninguém aqui, irmãos, é superior um do outro, sim ou não? Nós somos iguais, somos salvos pela graça, favor imerecido, eu não mereço, você não merece. Todos nós somos iguais perante Deus. Deus não tem filhos prediletos, nós somos iguais. Existem autoridades diferentes, existem autoridades, muitas vezes somos iguais, mas com autoridades diferentes. É igual casamento, o marido e a mulher são iguais, porém Deus colocou o marido como cabeça. Isso quer dizer o seguinte, um tem que ter um comando, né? Uma direção, porque dois mandando não dá certo. Então, queridos, todo lugar, numa empresa, tem que ter ali as lideranças, a hierarquia, mas todos são iguais. O marido e a esposa são iguais. Mas tem um que tem que tomar a frente, para você entender o casamento. Então, agora, nós somos iguais, porém a Bíblia diz que nós temos que sermos humildes para considerar os outros maiores, superiores a nós. E isso, irmãos, é o segredo, mas isso tem que ter humildade. Porque olha só, se eu considero, eu e o Claudinei somos iguais, mas se eu considero o Claudinei superior a mim, ele não é superior, nós somos iguais, mas eu considero ele superior. Então, quando eu estiver junto com ele, o que eu vou fazer? Eu vou servir ele, eu vou honrar ele, eu vou estar junto com ele para honrá-lo. Por quê? Porque eu estou colocando ele acima. Então, quando eu estou com o pastor Washington, eu vou colocar o pastor Washington acima e eu vou servir, não é? E aqui, irmãos, como vai ser maravilhoso isso? Mas por quê? O Claudinei também entendendo isso, então eu vou estar querendo servir ele, vai querer estar me servindo. Eu vou estar querendo servir no Washington, ele vai ter... Irmãos, e aí no café, né, quem vai pagar a conta? Eu pago, você paga, você paga, você paga. Glória a Deus por isso. É a Bíblia que está dizendo isso. Você viu que os valores do reino contrasta com o do mundo? Olha o 4. Não olhe cada um somente para o que é seu. Você tem que cuidar daquilo que é seu. Mas cada qual também para o que é dos outros. A Bíblia está dizendo, você tem que cuidar do que é seu, com certeza, né? Você tem que amar a você primeiro, mas você tem que ter um cuidado também para cuidar daquilo que é do outro, ajudar o teu próximo.
ver o que você pode fazer para ajudar o teu próximo. Então precisamos considerar os outros superiores a nós, como nós já falamos, e não olhar cada um somente para o que é seu, mas também para o que é do seu próximo. Então o nosso valor nunca é diminuído quando servimos. Aliás, no reino somos mais valorizados. E aquele que serve, você não diminui o seu valor por servir. Aliás, você está mostrando o seu caráter, né, cristão. Você está demonstrando o seu amor. Uma pessoa que serve é uma pessoa, querido, que ele sabe quem ele é. Ele é filho de Deus, ele é amado. Ele está servindo porque ele tem segurança quem ele é. A pessoa que é insegura, que não tem uma identidade formada, ela acha que não pode servir, que isso aí é humilhante demais. Mas nós precisamos ser curados, queridos. Temos que aprender a servir os nossos irmãos. Glória a Deus. Aprenda a colocar os outros na mesa. Aprenda a servir as pessoas. A grandeza do reino de Deus está no serviço. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o de outrem. É o que a Bíblia está dizendo. Em todo tempo precisamos estar servindo. Precisamos servir na igreja. Precisamos servir no trabalho. Precisamos servir na família. Precisamos servir dentro de casa. E aqui, irmãos, eu vou contar um testemunho, né? De um pastor que veio pregar na nossa igreja. Ele disse que tinha uma irmã na igreja dele, que ela era maravilhosa. Dentro da igreja. Precisava comprar um microfone. Ela precisava lavar a igreja. Então, ela era uma serva dentro da igreja. Mas ele reparou que o marido dela não vinha para a igreja. Ele disse, não é possível, essa mulher é uma santa. Essa mulher, né, tem que ir para o céu. Se fosse por mim, ela ia para o céu. Mas não depende de mim, depende dela, né, depende de Jesus. Aí o pastor um dia, irmãos, foi visitar ela na casa dela. De surpresa. Quando chegou lá, ele viu um barulho lá, irmãos. O marido e a mulher estavam brigando. E a mulher xingando o marido de tudo quanto é jeito. Quando ele entrou, irmãos, os dois já estavam se batendo, rolando no chão. Ele foi apartar, já levou umas bufetadas também, já rolou no chão também. Aí ele viu, por que o marido dela não se convertia? Que a mulher na igreja, irmãos, era um anjo. Mas na casa dela, era o diabo chupando manga de cueca. A mulher era o capeta. Então, queridos, dentro de casa, ela era uma bênção. Mas dentro da igreja, era uma bênção. Mas dentro da casa dela, ela falava palavrão, xingava os filhos, xingava o marido, não é? Era barraqueira, arrumava confusão com os vizinhos. Irmão, dentro da igreja, porque muitas vezes dentro da igreja, irmão, a gente pode disfarçar, né? Aleluia, glória a Deus. Sabe a hora de levantar a mão, né, irmão? Aleluia. Mas, irmão, sabe onde você demonstra quem você é? Na sua casa. É na sua casa. Sim ou não? É na sua casa. Então, queridos, olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Uau! Queridos, o cara não cuida dos filhos, não cuida da esposa. Como que ele quer cuidar da igreja de Deus? Não é? Ele não cuida, ele não dá um bom testemunho lá na sua casa. E já pensou, irmão, as irmãs virem com mala aqui para dentro da igreja? O que está acontecendo? Não, pastor, eu quero meu marido daqui da igreja, porque lá em casa ele é um demônio. Aqui ele é um anjo. Vou contar uma piada agora, tá, irmãos? Diz que o marido morreu. O marido crente morreu. Aí, já contei isso várias vezes, mas vou contar de novo. Aí o pastor foi fazer o velório. Aí o pastor começou a elogiar o morto, né? Esse irmão, tão maravilhoso, valoroso, honesto. E começou a falar só elogiando. Aí a viúva estava assim, né, irmão? Cabeça baixa. E o pastor só elogiando. Aí ela levantou assim os olhos. Falou para o filho dele assim, filho, vai ver se é o teu pai lá que está lá mesmo. Lá no... Deve ser outro. Vai ver se é ele mesmo que está lá. Sangue de Jesus tem poder, né? Mas o ministério começa aonde? Dentro de casa. Precisamos servir principalmente em casa. E para terminar, o próprio Jesus, irmãos, ele veio servir.
Olha o que diz Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Deixa eu voltar aqui que eu lembrei, o Espírito Santo está falando aqui para mim, eu vou lembrar. Os jovens aqui, irmãos, pastor, que roupa eu tenho que usar? Quando você colocar uma roupa, você não tem o Espírito Santo que habita em você? Fala para o Espírito Santo, essa roupa tá boa? Vai glorificar o teu nome? Ou vai chamar a atenção das pombagiras? Hoje estamos alinhando aqui, irmão, estamos entrando em alinhamento aqui. Essa roupa tá boa? Essa roupa glorifica o teu nome? Essa roupa glorifica... Você não tem que viver para Cristo? Essa roupa glorifica o teu nome? Essa calça que eu estou usando está mais justa do que Deus? Será? Está mais justa do que... A calça, irmão, está mais justa do que Deus? A saia é grande, mas o rasgo vai até onde? Hoje Deus está trabalhando aqui. Fazia tempo que eu não falava isso aqui, né? De roupa, essas coisas. Mas o Espírito Santo está mandando falar. Você não é crente? Você tem que viver para a glória de Deus. A tua roupa tem que glorificar Deus. Essa roupa de Espírito Santo, essa roupa glorifica o teu nome? Essa roupa é da tua vontade? Glória a Deus por isso. Mas está na moda, presta atenção. Você não pode viver na moda, você tem que viver na moda do Espírito. A moda do mundo é do mundo. Se você quiser ser mundano, tudo bem. Mas a moda de Deus é a moda de Deus. Fica na moda do Espírito Santo, que nunca sai da moda. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus veio para ser servido? A Bíblia diz que não. Mas Jesus veio para... Querido, sabe quem é Jesus? Jesus é o Criador de tudo. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem a sua presença. Ele criou tudo. E Ele veio para servir. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui é o mesmo versículo, ele está falando para os discípulos. Ele está falando para os discípulos, olha, vocês não pode ser assim, vocês têm que servir. E ele fala, para terminar o versículo, ele fala, olha, assim como o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E dar a vida em resgate de muitos, vocês têm que fazer o mesmo. Se eu sou o mestre e sirvo vocês, eu lavo o pé de vocês, eu estou aqui, quanto mais vocês. Temos aqui o maior exemplo de servo, Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Não é só por fazer o que você gosta. Porque tem gente, irmãos, pastor, eu quero fazer as coisas na igreja, mas eu quero fazer o que eu gosto. Irmãos, o servo não. O servo, ele faz o que é para ser feito. O servo, ele está à disposição. Irmãos, eu já cuidei de criança aqui na igreja. Quando não tinha gente para trabalhar com criança, eu trabalhei com criança. Porque quando você quer servir, irmãos, você faz o que precisa fazer. Glória a Deus. O servo, ele não escolhe. Querido, sabe o que nós fazemos aqui de quinta-feira? Porque agora já tem uma pessoa que está fazendo isso aí. Quinta-feira nós lavamos a igreja. Nós limpamos a igreja, nós limpamos o banheiro, o pastor Cristiano, o pastor Emerson, não é? Um vai varrendo, outro vai limpando os banheiros. E é gostoso, irmãos. A gente limpa a igreja. Irmãos, a igreja tem condição de pagar uma pessoa? Tem, mas a gente faz de propósito isso, porque nós não podemos perder a nossa essência de serviço. E é tão gostoso poder servir a casa do Pai. Você tem que ver a honra e o privilégio de servir, sabe, de fazer as coisas para Deus, de trabalhar para Jesus, de fazer as coisas, porque nós não podemos perder a essência, irmãos, do serviço. Isso aqui é coisa pequena, claro, outras pessoas podem fazer, hoje tem uma pessoa, mas a gente ficava tão feliz quando a gente limpava a igreja aqui. É claro que a gente não gostava muito, né? Mas a gente coloca o coração para gostar. Romanos 8, 29. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para que você foi criado? Para ser a imagem de Jesus, para ser igual a Jesus. Se Jesus é servo, você tem que ser servo também. Olha o que diz Filipenses 2, 7 e 11. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então está falando de Jesus, que ele se esvaziou, que ele se humilhou, tomando forma de servo, tornando semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Tomou forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz em Filipenses, irmãos, que Jesus aprendeu a obedecer. Pastor, como que Jesus aprendeu a obedecer? Ele já não era obediente? Não.
Jesus, claro que ele era obediente, mas ele foi crescendo do níveis da obediência até chegar à morte de cruz. Você sabia, irmãos, que tem níveis de obediência? Sabe uma hora que nós temos que obedecer a Deus? Uma hora que nós temos que obedecer a Deus, irmãos, é na hora da oferta, sabia disso? Porque tem hora da oferta que o Espírito Santo vai falar para você assim, dá 50 reais. Aí você fala assim, vou dar não. Vou dar 2. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos obedecer a Deus. Mas mal a pessoa sabe que se ele obedecer os 50, Deus vai dar 1.000 para ele, 2.000 para ele, 500 para ele. Muitas vezes, Deus ele nos testa, irmãos. E muitas vezes o teste que nós temos é quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. Porque tem pessoa que ele não consegue obedecer nas mínimas coisas. Se você não obedecer nas mínimas coisas, Deus não pode te dar as grandes coisas. E Deus muitas vezes, irmãos, Ele vai te provar nas pequenas coisas, para você aprender a obedecer nas pequenas coisas. Por isso, se você sentir no teu coração de fazer alguma coisa, irmãos, para alguém, pode ter certeza que não é o diabo que falou para você. Pastor, muitas vezes eu senti no meu coração de abençoar o irmão lá. Pode ter certeza que não foi o diabo que falou. Foi Deus. Obedeça imediatamente. Glória a Deus. Aprenda a ser generoso. Aprenda a obedecer. Aprenda a dizimar. Aprenda a obedecer nas mínimas. Porque tem gente que ele quer crescer em Deus, mas ele não consegue obedecer nem o mínimo. Nem os valores do reino. Nem as coisas que Deus está pedindo para ele. Aprenda, querido, que a obediência, você tem que aprender a obedecer. Porque para você obedecer, você tem que ter um coração rendido. E rendição, querido, você tem que aprender a se render. Porque qual que é o problema do homem? É amar a si mesmo, é olhar só para ele, é ser egoísta, é não querer obedecer. Por quê? Porque o centro das atenções é ele. Agora, quando o centro das atenções é Cristo, você não quer viver mais para você. Então a rendição é muito importante. Tem gente, irmãos, que não se rende. Ele quer viver os sonhos dele, ele quer fazer do jeito dele, ele é rebelde na vida sentimental, ele não sabe aguardar em Deus, ele não sabe orar, ele não sabe esperar o tempo de Deus, ele quer se envolver com pessoas que não têm propósito, e quebra a cara. Sabe por que muitas vezes a vida sentimental de algumas pessoas estão destruídas? Porque passaram o farol vermelho, não sabe aguardar em Deus, não sabe orar, não sabe esperar em Deus, quer fazer do seu jeito, e muitas vezes a pessoa se torna rebelde. Um tempo atrás, uma jovem, ela entrou num relacionamento, deu problema, entrou no outro, deu problema. Teve um dia eu cheguei para ela e falei assim, irmã, ela queria se envolver com outra pessoa, eu disse, irmã, essa pessoa não é para você. Eu estou falando como teu pai. Não, mas eu amo. A Bíblia diz que Salomão amou 1000 mulheres. O amor não quer dizer nada. Amor não quer dizer nada. Você tem que viver princípios. É um homem de Deus. Como que a mulher vai se envolver com uma pessoa que tem uma criança de 10 meses? Não, porque nós nos amamos. Eu disse, irmã, presta atenção, se você quiser, tudo bem. Mas não é da vontade de Deus que você se envolva com esse rapaz. É porque você não conhece nossa história. Aí Deus falou para mim assim, fala para ela que ela é rebelde. E nessa área da vida dela, nessa rebelião, por isso que a vida dela não está dando certo na vida sentimental. Aí eu falei para ela que Deus falou para mim. Deus falou para mim que você é rebelde, irmã. E por isso que a tua vida sentimental não está dando certo. Pela tua rebelião. Você quer fazer do teu jeito. Você não quer esperar o tempo de Deus. Mas glória a Deus, irmão, quando eu falei isso, ela se quebrantou e não se envolveu com o rapaz. Irmão, sabe onde o rapaz está hoje? Morando na Cracolândia. Era essa o laço que Deus ia preparar para a irmã que estava na igreja. Porque eu amo e é de Deus. Eu disse, não se envolva. Se você se envolver, E ela, eu falei, irmã, Deus falou para que você é rebelde. Se você se envolver, você vai. Aí ela recuou. Queridos, presta atenção. Sonhe os sonhos de Deus. Queira viver a vida de Deus. Eu lembro que quando Deus falou para mim parar de jogar futebol, eu estava no auge jogando futebol, né? Podendo jogar profissionalmente. Deus falou assim, não quero você jogando futebol mais. Irmãos, eu renunciei. E como foi importante eu renunciar.
Porque se eu tivesse querido viver os meus sonhos, eu poderia ter problemas, frustrações, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, amém? Queridos, presta atenção, você quer confiar em você ou confiar em Deus que sabe tudo? Deus é presciente, Ele vê daqui 50 anos, 100 anos, 1000 anos. Você quer confiar? Deus, Ele sabe tudo, pergunta as coisas para Ele. Vive na dependência dEle, fala com Ele, pergunta as coisas para Ele. Deus vai te direcionar, glória a Deus. Queridos, nós temos um Deus que vai nos levar para sucesso. Você toma posse disso em nome de Jesus? Olha só, pelo que também a Bíblia diz que Jesus, ele já tinha um nome poderoso, porque ele era filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele conquistou o nome. Irmãos, ele conquistou um nome poderoso. Jesus, ele tinha um nome poderoso, mas a Bíblia diz que ele conquistou um nome poderoso. Além de ele ter herdado o nome poderoso, ele conquista um nome poderoso. Por quê? Porque ele foi servo, humilde e obediente. Servo, humilde e obediente. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus conquistou o nome dele, porque ele foi servo. Queridos, Deus recompensa quem é servo. Deus recompensa quem é humilde. Deus recompensa quem é obediente. Jesus foi servo, humilde, obediente até a morte. Ele cresceu na obediência. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Ele foi obediente. Queridos, ele foi crescendo na obediência. Ele foi obediente até a morte. Ah, pastor, para ele foi fácil. Foi fácil? Jesus, quando ele foi orar, antes dele ir para a cruz, ele suou gota de sangue, irmãos. Isso aí é um estresse profundo. Já suou gota de sangue? É o estresse por tudo que ele ia passar. E ele disse: Senhor, tem um plano B? Se tiver um plano B, passa de mim esse cálice. Mas ele faz a oração mais poderosa: mas não seja conforme eu quero, mas conforme tu quer. Foi obediente ou não foi? Até a morte. E olha que diz Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? O sentimento de humildade, de servo, de obediência. Glória a Deus! Esse é o sentimento que nós devemos ter, de humildade, de servo, de obediência. Precisamos obedecer, irmãos, naquilo que Deus falar para nós. Muitas vezes Deus vai falar algo para você, não é? Dá a tua blusa para alguém, você tem que muitas vezes obedecer, irmãos. Ah, não faz sentido, mas você está sentindo no teu coração? Faz isso. Deus muitas vezes fala para você: vai lá, leva uma cesta básica para tal pessoa. Ah, irmão, vai lá e faz isso. Oferta lá, vai lá e faz isso. Começa a obedecer nas mínimas coisas, e Deus e você vai crescendo na obediência, e vai ser tão maravilhoso, irmãos, a vida cristã. Glória a Deus. Olha a parábola do servo vigilante, Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, as lâmpadas, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, o servo é aquele que está servindo, lembra? Os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Por que vigiando? Porque ele vai estar servindo, ele vai estar sendo útil, ele vai estar trabalhando no reino de Deus. Em verdade vos digo, se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, chegando os servirá. Então servir é a expressão do caráter. Quem é discípulo precisa ser despertado para o serviço. Olha para mim aqui, você é discípulo de Jesus? Deus te salvou para você fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos entender a grandeza do serviço. Precisamos ter a cultura do serviço. Precisamos ter os valores do reino de Deus. Precisamos começar do básico. Qual que é o básico? O básico das boas maneiras. Dar lugar para o idoso. Dar lugar para uma mulher. Dar lugar para uma mulher grávida. Dar preferência para as pessoas. Dar passagem no carro que quer entrar. Ah, pastor, isso aí não. Isso aí já é pedir demais. Mas você é servo até dirigindo. Você não é um demônio dirigindo. Tem uns irmãos que foram para a delegacia, irmão. Porque um quis entrar, ele não deixou, e foram para a delegacia. A gente é servo dirigindo. Amém? Irmãos, se é para servir, sirva em qualquer circunstância. E você não vai andar estressadinho também, xingando os outros.
se estressando. Entrou. Irmãos, eu tinha um problema de justiça própria. Deus falou comigo, eu já me arrependi, eu tenho que trabalhar muito na minha vida isso aí. Por exemplo, eu estou lá na vaga, vem um, corta corta os carros. Irmãos, eu ficava muito bravo. Aí Deus falou para ele assim, você tem problema de justiça própria. O rapaz lá de Altino lá, o vizinho, soltou bomba lá, irmão, eu fui lá, quase bati nele. Aí Deus falou assim, tá errado, né? Vai na justiça, não precisa ficar nervoso, amém? Tá na justiça, agora tá fugindo do oficial de justiça lá. Processamos ele, na justiça, não precisa estressar. Então, você tem que saber quais são as áreas que você precisa trabalhar na tua vida. Porque muitas vezes você está se estressando, você está ali, e você não está glorificando Deus, você tem que servir, amém? E muitas vezes, a maneira com que você conversa é importante. Que tal, irmãos, não precisa fazer isso, mas que tal estacionar o carro longe da igreja? Quando fizermos um evento grande para os visitantes estacionarem perto da igreja. Que tal? Não precisa fazer isso. Mas que tal um dia que nós vamos fazer um culto aqui, muito especial? Os irmãos falaram assim, não vou estacionar o carro na rua da igreja não, porque vai ter visitante que vai precisar colocar o carro perto. Aí todos os membros, irmãos, colocar em outras ruas, deixar a rua para os visitantes. Já pensou nisso? O Claudinei tem que ser o primeiro a ser testado. Já nem vem de carro. Porque, irmãos, olha só, nós vamos brigar por causa de vaga de carro. Né? Nós vamos ficar aqui brigando por causa de carro. Por que nós estamos brigando por causa de carro? Muitas vezes. Tem gente brigando por causa de carro. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda está do mundo. O que nós temos que fazer agora? Mudar a mentalidade. Dar honra. Servir. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando você muda a mentalidade, que você é um servo, o servo, irmãos, ele quer servir. E de repente você está até colocando o teu carro, e aí você, não, irmão, coloca o carro aqui, deixa que eu coloco o carro ali. E você cede a sua vaga para ele. Aí Jesus está voltando mesmo. Pessoas que servem, olha para mim aqui, irmãos. Mas isso aí é científico. Pessoas que são voluntariosas, pessoas que servem, são mais felizes. Pessoas egoístas, irmãos, são insatisfeitas. Pessoas que servem são felizes, glória a Deus, porque elas têm gratidão, elas fazem por amor. Porque, irmãos, o serviço é por causa do amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos pelas pessoas. Pessoas que servem são mais felizes. Podemos servir nos cultos. Quantas coisas precisamos fazer na hora do culto? Você sabia, irmãos, que teve gente que chegou aqui na igreja às 6 horas da manhã? Para que o culto acontecesse às 8? Umas pessoas chegaram às 6:30. As nossas vans saíram 7 horas da manhã. Para buscar os cordeirinhos de Jesus. As ovelhinhas de Jesus. Ministério infantil. Tem o berçário. Portaria. Carros. Domingo passado, inclusive, irmãos, o Nagumo, o culto das 7, você pode colocar o teu carro lá no Nagumo. Não lá no mercado, mas nesse estacionamento da rua aqui. Tem um estacionamento. Você pode colocar o teu carro lá. Domingo agora, acabou o culto das 19, nós ficamos aqui conversando, a gente saiu aqui quase umas 10 horas da noite. E a nossa irmã Graça, você não vê ela aí? Ela deixou o carro, irmãos, lá na esquina, lá embaixo, quase perto da Ônix. Quando ela ficou aqui conversando, a gente ficou conversando. E quando a gente foi embora, irmãos, roubaram a bateria do carro dela. Já era umas 10 horas da noite já. Né? Roubaram Então, aí o pastor Adriano estava indo embora com a Gi, ele parou lá, depois eu acabei parando também. Olha o que o pastor Adriano fez, irmãos. Ele deixou lá, falou assim, então ele pegou ela, levou ela lá no Mercado do Car, na Barra Funda, comprou uma bateria lá para ela, trouxe aqui, colocou no carro, para ela ir embora. É o serviço. Irmãos, quem faz isso? Só quem é servo. Só quem não pensa nele, pensa no próximo. Amém? Então, irmãos, temos portaria. Como é importante ter pessoas cuidando dos carros, né, irmãos? Para não ser roubado, não ser furtado. O louvor. Temos tantas pessoas que estão trabalhando. Está tendo festa lá na igreja, aqui em cima na igreja, para as nossas crianças. Está tendo presente para elas. Está tendo pula-pula, está tendo jogos, está tendo tantas coisas. Por quê, irmãos? Porque tem líderes que estão servindo. Eu nem fui lá. Mas eu sei que está uma bênção lá. Precisamos servir nas células. Na célula. Pastor, como que eu sirvo na célula? O líder, o que é o líder?
É o servo. O líder é o servo. Ah, pastor, eu não tenho chamado para ser líder. Você tem chamado para ser servo? Então, irmãos, você tem chamado para liderar. Porque você tem ministério. Olha para o teu irmão de novo, com cara de crente, e fala assim, você tem um ministério. Deus tem um ministério para você. Você pode ser um líder. Pastor, eu não quero ser líder. Você pode ser um discipulador. O que o discipulador é? Ele serve discipulando. O que o anfitrião é? Ele serve entregando a casa dele. Irmãos, hoje nós temos uma igreja em Presidente Altino, porque a minha casa era uma célula. Eu tinha um apartamento, morava num apartamento de 44 metros quadrados, irmãos. Todo meu apartamento era 44 metros quadrados. Eu colocava 30 pessoas na minha sala. Tinha uma irmã que falou assim, pastor, abre tudo aqui que eu estou com falta de ar. Eu falei, vamos colocar ventilador aí, irmão, vamos lá. 30 pessoas na sala. Mas que gostoso. Se tornou hoje uma igreja grande lá em Altino. Hoje nós temos uma igreja lá em Altino grande. Glória a Deus por isso. Porque começou numa casa, no meu apartamento, né? Nós podemos servir, irmãos, fazendo o GV, que é o grupo de visitas. Podemos servir abrindo o CE, que é a célula evangelística. Em novembro nós vamos fazer o mês da colheita. Nós vamos abrir 113 CEs. E no mês de novembro vão ser 4 semanas. Os CEs agora são 4 semanas, não é mais 7. E muito mais. Oremos para que Deus nos desperte para o seu serviço. Olha o que diz Lucas 10, versículo 2. E dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é os trabalhadores? São os servos. Nossa motivação é agradar o nosso Senhor Jesus, amém? Na parábola dos talentos, quem multiplicou, irmãos, foi elogiado. Muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Agora, e o que enterrou? Servo mau e preguiçoso. Você não quis servir. E ele foi chamado do quê? Servo inútil. Servo inútil. Queridos, fomos chamados para o ministério. Glória a Deus. E para terminar, o último versículo, Hebreus 6:10. Olha que versículo lindo, irmãos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Vou ler de novo. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto serviste aos santos e ainda os servis. Deus está dizendo para você que Ele não é injusto. Ele está vendo tudo que você tem feito. Pode, muitas vezes, o supervisor não vê, o pastor não vê. Ah, o pastor nunca foi na minha célula. Irmãos, o mais importante é o pastor dos pastores ter ido lá. Ele está vendo o carinho, o amor, o cuidado que você tem servido. Você tem liderado com o zelo a obra de Deus. Você tem feito com amor. Deus está vendo tudo. E um dia, queridos, Ele vai retribuir cada um. Porque, por quanto serviste aos santos e ainda serviste. Porque Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.